E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez, dando continuidade às nossas aulas de cálculo de várias variáveis. Essa aula 4 aqui, que eu vou dividir em 3 vídeos, basicamente ela está dedicada a falar de plano tangente, tá? Então, esse primeiro vídeo aqui que eu vou fazer é justamente o plano tangente em si que eu vou falar, né? Então, vou mostrar como que ele surge ali mais ou menos geometricamente, a ideia, como que a gente deduz, e a partir dessa fórmula do plano tangente, a gente vai poder falar, que é o que eu vou fazer nos outros vídeos, sobre diferencial e aproximação linear, tá? Então vamos lá, vamos continuar, vamos tentar dar uma ideia aqui primeiro, visual, né, do que a gente vai fazer. Então eu vou fazer aqui pelo GeoGebra com vocês, tá? Então imagine uma função de duas variáveis, tá? Ele vai gerar uma superfície. Só como exemplo, esse aqui é um exemplo que eu vou fazer, eu vou calcular ele na aula, então eu utilizei ele aqui mesmo para a gente visualizar, tá? Então, dado uma superfície com uma determinada função, aí você pega um ponto nessa função, tá? Um ponto aqui no gráfico da função, tá aqui o ponto que eu peguei. O que eu quero? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é ser capaz de construir o plano que tangencia essa função, tá? No cálculo 1, as minhas funções ali eram curvas, né, no R2, e o que eu tinha era uma reta que tangenciava a função. Aqui no cálculo 2, como as minhas funções, os gráficos delas, né, planos de duas variáveis serão superfícies no R3, o que eu vou ter como tangente não é mais uma reta agora, né? Eu até posso fazer retas tangentes, mas o conjunto de todas essas retas tangentes vai gerar um plano, né? Esse plano tangente aqui. Então, o meu objetivo é construir a equação desse plano aqui, tá? E é com base nisso que a gente faz a parte de aproximação linear, de diferencial, beleza? Eu vou fazer a dedução aqui para a fórmula, acho que eu até poderia é possível fazer aqui, tentar fazer visualizando, mas pelo menos eu não consegui fazer de uma forma, né, não consegui fazer de uma forma organizada, boa o suficiente. Então eu vou agora ir mais para a parte algébrica mesmo, da dedução, e daí eu vou precisar que vocês imaginem mesmo o que está acontecendo, né? Então eu vou explicando passo a passo e você vai tentando imaginar, né? Pega aquela imagem ali que eu coloquei, guarda ela na cabeça e vai tentando imaginar o que está acontecendo. Então, olha só. O que eu quero é a equação de um plano passando por um determinado ponto. Esse ponto aqui vai ser um ponto de uma função, tá? Então, AB está no domínio da função e o C não é um ponto qualquer, é o F de AB. Então, eu já estou pensando nesse ponto ABC como um ponto de uma função. Isso aqui é a equação de um plano que passa por esse ponto. Ainda não é o plano tangente, mas é um plano que passa por esse ponto. Primeiro, por que isso aqui é a equação de um plano? Lá na geometria analítica, a gente é acostumado a enxergar a equação de um plano como algo assim, ó, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, certo? Se você distribuir aqui, né, claro que aqui a gente está usando a mesma letra para não confundir, esse A, o B e o C vão ser constantes quaisquer, mas se você sai distribuindo isso aqui, ó, o A maiúsculo X vai aparecer aqui, o B maiúsculo Y vai ser isso aqui, o C maiúsculo Z vai aparecer também, e o D é as constantes, né, depois que você junta tudo, A maiúsculo com A minúsculo, B maiúsculo com B minúsculo, você junta tudo, vai virar essa constante D. Então, isso para justificar que isso aqui de fato é a equação de um plano. E por que esse plano passa pelo ponto ABC? Veja que se você substituir x, y e z respectivamente por ABC, vai zerar, né? Zero aqui, zero aqui, zero aqui, então vai zerar todo lado esquerdo, então dá igual a zero. Isso quer dizer que o ponto ABC satisfaz a equação. Se ele satisfaz a equação, então ele é um ponto no caso desse plano, né? Como a gente já viu que é um plano. Então, a gente vai partir disso. Isso aqui é uma maneira geral de escrever um plano que passa pelo ABC. O que eu vou fazer agora é forçar com que ele seja um plano tangente à função, certo? Então, vamos para algumas coisas algébricas que a gente vai fazer. Primeiro, a gente divide tudo isso daqui por C. Quando eu divido tudo isso aqui por C, ó, vai cancelar aqui, certo? E vai aparecer o C aqui, ó. Ok? Daí, o que eu vou fazer é isolar esse Z menos C. Quando eu isolo esse Z menos C, aí vai mudar o sinal aqui, tá? Então, basicamente, eu vou fazendo aqui meio que por cima aqui, ó. Tá? Vou como se fosse deixar um igual aqui e aqui vai mudar o sinal. Então, vai ficar menos aqui. Opa, vamos ver se eu consigo. Cadê minha caneta? Sumiu, desapareceu. Aí, ó. Aqui, aí vai ficar negativo e aqui também fica negativo. Tá? Então, o que eu faço agora? Eu substituo
Isso aqui eu vou chamar de alfa, só para deixar mais simples, e esse aqui de beta, tá? Dependendo do livro que você estiver acompanhando, às vezes pode ser que as letras estejam um pouco diferentes, tá? Como eu acabo, às vezes, usando o Guidoriz e o Stuart, eu acabo misturando um pouco as coisas aqui, mas dá para entender, tá? Então, eu vou chamar alfa esse menos A sobre C e beta esse menos B sobre C, ok? Daí eu posso reescrever a minha equação conforme está aqui embaixo. Ó, beleza? Que foi o raciocínio que eu fiz. O que eu vou fazer agora, o que eu preciso fazer é encontrar quem é esse alfa e quem é esse beta, de tal forma que esse plano aqui é tangente. Detalhe, eu dividi tudo por C. O que, que me garante que o C é diferente de zero? Tá? O que me garante que o C é diferente de zero é que se o C fosse igual a zero, esse meu plano aqui seria paralelo ao eixo Z, ok? Então a minha superfície não seria uma função. Tá? Como ele tá o C está em função de AB, eu garanto isso, que o plano tangente nunca é paralelo ao eixo C. Beleza? Enfim, é só para dar uma justificativa teórica, tá? Se você não entendeu isso aqui muito bem, também não tem problema, mas eu posso fazer isso, eu posso dividir por C. Ok, então agora o meu objetivo é encontrar o alfa. Então eu vou isolar o alfa aqui. Então o que, que eu vou fazer? Ó, veja que é um raciocínio muito parecido com aquele que a gente fez para as derivadas parciais. Eu vou fixar o y como sendo b. Okay? Então eu vou pegar um recorte. Quando eu fixo o y como sendo um determinado b, então agora eu vou mexer na inclinação paralela ao eixo, ao plano YZ, né? Na direção do x ali, mais ou menos. Pensa mais ou menos dessa forma. Então eu vou mexer, digamos, dessa maneira na inclinação. Então, olha lá, toma y igual a b, se eu tomo y igual a b, vai cancelar esse termo aqui, para isolar o alfa é só passar o x menos alfa dividindo, né? Então, fazendo isso, eu tenho essa expressão aqui, ó. Veja que esse f de x menos b é o meu z, certo? Ok, o z é o f de ab, né, ou f de xy, mais precisamente, né, mas eu fixei o y como b, e esse f de ab é o meu c, ok? Que é o que está aqui, ó. Beleza? Então agora veja o seguinte. Então eu estou mexendo só nessa inclinação, eu posso colocar qualquer valor. O que, que eu sei, né, ali da parte derivada parcial? Que se eu tomar o limite quando o meu x se aproxima do A, essa inclinação não vai ser qualquer, essa inclinação vai ser a inclinação da reta tangente ali na direção do x, né, paralelo ao plano YZ. Beleza? Então eu vou cuidar do alfa. Então eu vou tomar o limite aqui quando o x se aproxima do A, que é o que eu faço aqui, ó, tomando o limite quando o x se aproxima de A, né, eu coloquei zero aqui, mas é quando o x se aproxima de A, arruma aqui. Então esse nosso alfa aqui, ó, se você voltar, você já conhece essa expressão, né? Esse nosso alfa aqui, ó, quando você toma esse limite aqui, isso aqui vai dar justamente a derivada parcial de f em relação a x, né, aplicado no ponto AB. Então, o meu alfa não é qualquer coisa, é a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB. E se eu fizer um raciocínio análogo, né, em vez de fixar o y como b, eu fixo o x como a, e daí eu tomo o limite, né, quando o y tende a b, o que eu vou fazer, daí, em vez de mexer nessa inclinação assim, eu começo a mexer nessa inclinação, e eu ajusto ela para que ela seja tangente, né, fique tangente ali também nessa direção. E daí o meu beta vai ser a derivada parcial de f em relação a y aplicado no ponto AB. Bom, não entendi nada, não tem problema. Isso aqui às vezes não se entende também de primeira. Às vezes rever com mais calma, você consegue entender. Mas o importante, né, o que eu queria chegar é nessa expressão aqui. Tudo que eu estou fazendo é para justificar ela. Tá? Mesmo que você não entenda num primeiro momento, você pode utilizar essa expressão aqui. Então, veja que essa expressão é aquela mesma que eu tinha feito. Era o z menos c igual a alfa x menos a mais beta y menos b. Ok? O que eu fiz agora foi substituir o alfa pela derivada parcial em relação a x e o beta pela derivada parcial em relação a y. Ok? Então, essa aqui é uma expressão para o plano tangente, a superfície F, né, no ponto AB, mais precisamente no ponto AB, F de AB, né? O ponto está no espaço. Ok? Então, olha só, o que a gente está percebendo aqui, né? Que se as derivadas parciais existem, né? Se aqueles limites existem, eu consigo encontrar a equação
deste plano tangente. Esse plano tangente ele é importante para a gente porque é por meio dele que a gente vai fazer aproximações lineares, tá? Que é o conteúdo do próximo vídeo. Aqui eu vou fazer alguns exemplos. Antes, uma observação só. Ó, eu peguei a mesma expressão aqui. Ó. O que eu fiz foi só deixar tudo do mesmo lado, como se eu passasse o z menos f de AB subtraindo para o outro lado. Tá? Então eu chego nessa expressão aqui, ó, certo? Igual a zero. Bom, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Veja que tem uns produtos aqui. Ó. Um produto, aí uma soma, um produto. E aqui, se você não está enxergando o produto, então pensa em menos 1 vezes, né, esse produto aqui. Ó. Tá? Acho que deu para entender aqui. Menos 1 vezes isso daqui. Veja que tem sempre uma diferença. Tá? Então, posso escrever isso aqui como um produto vetorial. Né? Ó, do lado esquerdo aqui, eu vou colocar esses valores. Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y e o menos 1. Certo? Está aqui, ó, vezes. Aí agora essa diferença, x menos a, y menos b, z menos c. Né? Lembrando que isso aqui é o c. Então, eu posso escrever assim, ó, o x menos a, y menos b, z menos c. Certo? Isso aqui é um vetor. Tá? Já que é uma diferença entre dois pontos. Isso aqui é um ponto qualquer do plano tangente, e esse aqui é o ponto do plano tangente exatamente onde está tangenciando. Então, isso aqui é um vetor que pertence ao plano. É um vetor qualquer que pertence ao plano. Se o produto interno desse vetor com esse outro vetor aqui está dando igual a zero, isso quer dizer que esse vetor da esquerda é ortogonal a qualquer vetor do plano. Tá? Um vetor que é ortogonal a qualquer vetor do plano é o que a gente chama de vetor normal do plano. Então, esse vetor aqui é o vetor normal do plano tangente, certo? Só para tentar fazer um desenho aqui, ó. Imagina que você tem a superfície, tá? Que é o teu f de xy, aí você tem um plano tangente aqui. Ele está tangenciando bem nesse ponto aqui, né? Está tocando ali apenas num ponto. Esse vetor aqui, ó, né, ele dá essa direção ortogonal, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ver se vai dar para entender bonitinho. Tá? Então, ele é ortogonal, beleza? Ao plano tangente. Então, a derivada parcial talvez pareça natural, que talvez você estranhe esse menos 1. Esse menos 1 ele foi meio forçado pela forma que eu construí ali quando eu fiz a divisão, de dividir por c e tal. Mas não tem problema, se fosse mais 1, ele só muda, ele estaria no outro sentido aqui, mas continuaria sendo um vetor ortogonal. Isso não mudaria muita coisa. Tá? Aliás, com certos cuidados, né? Eu poderia ter construído de uma forma diferente ali, de tal forma que isso aqui fosse 1 e continuaria sendo. Tá? Continuaria funcionando, para ser um pouco mais preciso. Se eu não dividisse, eu também poderia ter outra coisa aqui, né? Eu só mexeria no tamanho do vetor para ajustar. E aqui eu teria alguma outra coisa multiplicando, talvez. Então, essa aqui é a maneira mais simples de fazer o negócio acontecer direitinho. Tá? Então, a partir dali, eu posso fazer a equação da reta normal. Então, só voltando no desenho aqui, ó, aqui eu tenho o vetor, mas eu poderia fazer uma reta, né, transformar isso aqui numa reta normal, uma reta que seria ortogonal aqui, esse plano tangente. Né? Uma reta, eu sempre escrevo da seguinte forma, né, uma maneira de colocar a equação de uma reta. É um ponto, ó, e veja que isso aqui é justamente o ponto que tangencia, né? Mais uma variável qualquer, às vezes o pessoal chama de t ou lambda, tanto faz, vezes o vetor. Né? O vetor diretor da reta, que no caso é o vetor ortogonal ao plano. Isso aqui é uma equação para a reta normal a uma determinada superfície, tá? Ou ao plano tangente à superfície, se você preferir. Bom, vamos lá para os exemplos, né? Que é o que mais importa para a gente. Então, primeiro, dada aqui uma função, uma superfície, que foi não foi essa, foi o 2, aliás, que eu utilizei no exemplo lá. Mas aqui eu tenho uma superfície, determinar a equação do plano tangente, a equação da reta e a equação da reta normal no ponto. Então, duas coisas. Equação do plano tangente e equação da reta normal. Tá? Tudo o que a gente viu aqui, neste ponto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida é calcular esse f de 2. Certo? F de 2, só substituir aqui o x por 1 e o y por 2. Então, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, vezes o y é 2, menos 1. Certo? Isso aqui vai dar 5. Ok? Então, eu já posso utilizar isso aqui direto como sendo 5. É o ponto 1, 2, 5. Beleza? Tá, vamos lá.
Agora a segunda parte, eu preciso das derivadas parciais. Então vamos fazer primeiro a derivada parcial em relação a x e depois eu substituo no ponto aqui. Então, fazendo a derivada parcial em relação a x, deriva aqui em relação a x, vai ficar 6xy menos 1, certo? Daí substituindo, então a derivada parcial em relação a x agora no ponto 1, 2, só substituir aqui o x por 1 e o y por 2, isso aqui vai dar 11. Beleza? Agora, derivada parcial em relação a y. Então, deriva isso aqui em relação a y. Vai ficar 3x ao quadrado. Eu estou fazendo as derivadas parciais aqui meio diretão, tá? Espero que vocês já tenham pego bem isso daqui dos vídeos anteriores. Qualquer coisa é só voltar lá. Derivada parcial em relação a y aplicado no ponto 1, 2, só substituir, né, o x por 1. O y não tem, mas eu substituiria por 2. Isso aqui vai dar 3. Beleza, essas são as continhas que eu tenho que fazer. O resto é aplicar lá na expressão, né, que eu já deduzi. Como que é aquela expressão? É o z menos o f de AB é igual à derivada parcial aplicada no ponto AB, x menos a, mais a derivada parcial em relação a y no ponto AB, y menos b, certo? Essa aqui é a expressão, né, a fórmula que a gente deduziu para a equação do plano tangente. Né? Aqui eu estou fazendo o plano tangente. Deixa eu só colocar aqui, ó. Plano tangente. Tá? Então, bom, o meu A é igual a 1, só para colocar aqui, ó, A igual a 1, certo? E o B eu estou tomando como sendo o 2. Então, substituindo aqui, vai ficar Z menos o F de AB que eu calculei é 5, está aqui, ó. É igual a derivada parcial no ponto AB, eu calculei, está aqui, 11. X menos o A, que é 1, mais a derivada parcial em relação a y aplicada no ponto AB, eu calculei é 3, y menos b, que é 2. Então, pronto. Aqui, de certa forma, eu já respondi o que ele pediu, a equação do plano tangente. Se você prefere, né, deixar naquele formato, ax mais by mais cz mais d, né, lembrando que não é o mesmo a, o mesmo b, é só sair distribuindo aqui e arranjar daquela forma, tá? Mas aqui já é suficiente, já é uma maneira suficiente para responder. Qualquer coisa é só distribuir. Bom, outra coisa que ele pede, né, vamos tentar fazer aqui, é a equação da reta normal. Vamos ver se cabe nesse espaço aqui. Tá? Então, a equação da reta normal. Só para colocar aqui a fórmula que a gente utilizou, vamos ver se vai caber aqui. XYZ é igual a um ponto é o AB, f de AB, certo? Mais aí um lambda ou um t, e daí a derivada parcial em relação a x no ponto AB, a derivada parcial em relação a y no ponto AB, eu estou espremendo aqui para ver se cabe, menos 1, certo? Que é o vetor que a gente viu que é o vetor ortogonal, plano tangente, o vetor diretor da reta. Então, como que vai ficar aqui? X, y, z é igual, substituindo, né? 1, 2, 5, que eu calculei aqui, mais lambda, e daí eu substituo pelos valores, ó. 11, 3 e o menos 1. O menos 1 sempre vai estar ali, né, por definição. É importante colocar, né, que isso aqui vale para qualquer lambda pertencente aos reais, assim fica uma reta, né? Assim, eu estou pegando todos os pontos. Então, é um ponto em específico, daí eu pego uma direção e marco todos os pontos nessa direção. Lembrando que o lambda pode ser negativo também, daí eu pego os pontos que estariam atrás, digamos assim. Beleza? Então, está respondido aqui as duas coisas que ele pediu. Ó. A equação da reta, aliás, do plano tangente à superfície naquele ponto, e a equação da reta normal, né, nesse ponto.
ok? Vamos para o próximo exemplo aqui. Este exemplo é justamente o que eu fiz o desenho, que eu mostrei para vocês lá no começo. Tá? A equação do plano tangente ao paraboloide elíptico. A gente já viu o gráfico, né, de um paraboloide elíptico, certo? Se não tivesse dois aqui, seria um paraboloide, né, usual. Com esse dois aqui, eu achato aqui um pouco uns lados e daí ele fica um paraboloide elíptico. Nesse ponto aqui, que foi exatamente o ponto que eu utilizei. Veja que de fato esse ponto é um ponto da superfície, né? Se eu substituir o x por 1 e o y por 1, o z vai dar igual a 3. Então esse 3 aqui, ó, de fato é o f de 1. Tá? Onde eu estou pensando aqui como z igual a f de xy. Então ele só pede a equação do plano tangente, não pede a reta normal. Mas daí vocês podem fazer se vocês quiserem como exemplo. Então o que, que eu preciso? Das derivadas parciais aplicadas nesse ponto e substituir na fórmula. Então vamos lá, derivada parcial em relação a x. Derivada parcial em relação a x vai dar 4x aqui, né? O y ao quadrado é constante, vai desaparecer. Derivada parcial em relação a x aplicado no ponto 1, né, no AB. Só substituir o x por 1, dá 4. Tranquilo. Derivada parcial em relação a y. Aqui é constante, vai desaparecer, então vai dar 2y. Derivada parcial em relação a y, aplicado no ponto 1, dá 2. Beleza? Então agora é só substituir naquela nossa expressão. Z menos f de AB, né? No caso, A igual a 1 e B igual a 1, né? Que é o que eu estou pegando aqui. Ó. Vai ser igual a derivada parcial em relação a x no ponto AB, x menos A, mais a derivada parcial em relação a y no ponto AB, y menos B. Então vai ficar z menos 3 igual a 4, x menos 1 mais 3, y menos 1, certo? Aliás, 3 não, 2, né? Tá aqui, ó, 2, certo? Não sei se ficou meio estranho aqui meu 3, não sei se dá para melhorar muito. Pronto, z menos 3 igual a 4 vezes x menos 1 mais 2 vezes y menos 1. Então já está aqui a equação do plano tangente. Lembrando mais uma vez, se você quiser, você pode distribuir aqui, né? E reorganizar isso aqui da maneira que você achar mais adequado. Tá bom? Então, é isso daí. Essa parte de plano tangente. Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza isso aqui para aplicações, inclusive de problemas ali mais aplicados. Tá? Então, valeu, até o próximo vídeo.